Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu gostaria de falar um pouco do livro de Juízes, um livro espetacular da Bíblia que traz histórias simplesmente surpreendentes. E a que eu gostaria de explanar aqui com vocês é a história de Sansão. Antes, o começo de tudo, Deus ele chama Moisés tira o povo do Egito e ele é o condutor para levar esse povo à terra prometida. Moisés morre, quem assume a função é Josué. Josué ele também tem uma história extraordinária que brevemente vamos tratar aqui nesse canal. E só que Josué também morre, e aí fica a pergunta quem vai assumir, quem é o sucessor. E o sucessor está na tribo de Judá, que o seu símbolo é o leão. Daí que vai vir Davi, Jesus. Então, uma vez que é escolhida essa tribo, eles fazem aquilo que tem que ser feito, eles vão conquistando a terra, vão vencendo, mas o tempo passa e eles simplesmente ficam um pouco relaxados em relação aos inimigos. E um dos inimigos mais terríveis que o povo de Israel teve foi o povo filisteu. O povo filisteu e os assírios, eles são conhecidos pela brutalidade, pela dominação e pela forte opressão que ele exercia no povo de Israel. E uma vez que eles não eliminaram os inimigos como Deus tinha ordenado, né, eles simplesmente foram tolerando, foi fazendo negócio com uns, então Deus simplesmente não colocou sua mão de misericórdia, já que eles estavam fazendo aliança com os inimigos, então eles teriam que agora conviver com esse inimigo. E a palavra de Deus diz que o povo filisteu exerceu uma forte opressão sobre o povo de Israel. Mas Deus teve misericórdia e levantava homens. E esses homens se tornavam juízes. E esses juízes, eles governavam por um tempo, e no tempo do seu governo, Deus livrava Israel. Quando eles morriam, Deus tirava a mão, porque era um período, um momento em que todo mundo fazia aquilo que achava graça aos seus olhos. As pessoas não queriam saber qual é a vontade de Deus, o que Deus pensa, não querem saber. Eu quero viver segundo o que eu acho, o que eu acredito. E esse foi um período tenebroso, não muito diferente do agora, que as pessoas também um pouco importa o que Deus pensa. Todo mundo já tem a sua própria concepção na cabeça, né? Se eu amar o próximo, tá bom demais, não preciso mais nada, só preciso amar o próximo. Você já vê essas pessoas comentando por aí. Elas reduzem a lei a um ou dois pontos que elas consideram que é proveitoso, e o restante não importa, só importa o que ela pensa, o que ela acha que é o correto. Era isso que estava acontecendo naquele tempo. Ninguém mais queria saber qual é a vontade de Deus, não importa qual é a vontade de Deus, o importante é fazer o que eu penso, o que eu acho que é correto. Por isso, Deus, muitas vezes por grande misericórdia, para o povo não se acabar, Deus levantava juízes e ele falava e agia através desses juízes. Há vários juízes aqui, nossa, o livro de Juízes é um livro profundo, profundo. Mas eu vou ficar aqui com a história de Sansão, que é uma história tremenda. A palavra de Deus diz que Deus visita os pais de Sansão para poder anunciar e dizer que ele seria nazireu. O nazireu era um voto que a pessoa fazia por livre e espontânea vontade, e ela tinha que guardar três coisas, né, que está lá no livro de Números capítulo 6, lá fala do voto do nazireu, que é não beber bebida forte, não tocar em algo morto e não cortar o cabelo. Então, eram três nãos, né? Você não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. E era uma coisa voluntária por um certo tempo. Mas, na vida de Sansão, foi diferente. Deus vem, visita os pais de Sansão e fala, ó, esse menino, ele não vai beber bebida forte, não vai tocar em nada morto, e ele não vai cortar o cabelo até sua morte, ou seja, ele vai, vitalício, é um contrato vitalício que Deus estava fazendo com Sansão, e também não perguntou se Sansão queria. Como eu falei, era um voto voluntário, mas aqui foi imposto,
e Sansão com certeza aceitou. O pai e a mãe, ao a criança crescer, falou para ele, ó, você tem um voto com Deus, Deus visitou, falou, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o menino foi crescendo e foi ficando forte. A probabilidade de Sansão ter um corpo igual ao meu é muito grande. As pessoas, quando imaginam Sansão, imaginam musculoso, poderoso, mas não tem nada no texto que aponta para isso. Provavelmente ele era uma pessoa comum, que quando o Espírito Santo o possuía, ele ficava com a força descomunal, sobrenatural, porque vinha da parte de Deus. Então, Sansão, mesmo crescendo, sabendo disso, ele tinha um problema. Qual que é o problema de Sansão? O problema de Sansão é que o povo, tanto ele quanto o seu povo, o povo de Israel, estava sendo escravizado, recebendo opressão do povo filisteu. Então, apesar da força, isso parece que não estava adiantando de nada. A palavra que Deus fala para os pais de Sansão é que Deus iria livrar o povo de Israel através de Sansão. Mas parece que não estava acontecendo isso. É um homem forte e tal, mas isso parece que não estava fazendo a diferença. E é interessante que quando você percebe que você é muito usado por Deus, Deus te usa tal, mas a sua situação não muda, você fica muito frustrado. Acho que você sabe bem o que é isso, né? Era isso que Sansão estava sentindo, uma grande frustração, porque ele era um homem forte, poderoso, nas mãos de Deus, mas isso não estava fazendo diferença. E é interessante que nos outros juízes, eles tinham uma influência tal que eles levantaram um grande exército. Aqui na história de Sansão, Sansão é o próprio exército de Deus. Ele era a própria pessoa que tinha a força de um exército, e você vai ficar mais claro isso no decorrer da história. Eu sei que não vai dar para concluir tudo hoje, mas vamos fazer umas 2, 3 partes contando a história de Sansão. Então Sansão, ele, por estar frustrado, dá a entender, não está escrito isso na Bíblia, mas dá a entender que ele buscou pessoas para se enamorar que não estava de acordo. O povo de Israel namora com gente de Israel. Aliás, esse é o conselho que a Bíblia dá nos seus relacionamentos. Você deve se relacionar com pessoas que creem e amam a Deus como você ama. Aí você fala assim, não, mas eu posso dar um exemplo de uma pessoa que casou com uma pessoa que não era cristã e deu certo, e eles vivem felizes. Maravilha. E eu posso te dar 1000 exemplos do que deram errado. Então, o que a Bíblia orienta claramente nas escrituras de Gênesis e Apocalipse é que você deve buscar uma pessoa para se relacionar que ame a Deus como você ama. E esse era o conselho que os pais deram a Sansão. Porém, Sansão se enamorou, se apaixonou por uma filisteia, ou seja, do povo opressor. Vamos lá. Se ele casa com uma filisteia, então logo ele também não, de uma certa forma, ele agora deixa de ser escravo. Essa é a parte que eu tenho certeza que incomodava todo o povo de Israel, como incomodava Sansão. Assim como hoje, né, nessa data de hoje, a Ucrânia, né, deseja ser livre. Ela quer ser livre de qualquer maneira, né, ter liberdade, e eles estão fazendo de tudo para isso. Estão encarando uma guerra porque querem ser livres. E todo mundo que está aprisionado quer ser livre. As pessoas querem ser livres. E Sansão também queria ser livre. E a palavra de Deus diz que ele se namora por uma mulher filisteia. Mas o seu pai e sua mãe, estou aqui lendo o livro de Juízes, capítulo 14, versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho do leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, ele fica apaixonado por uma filisteia, os pais, claro que não aprovam, você tem que buscar das filhas de Israel. Mas ele, apaixonado, e você sabe, né? Quando a gente está apaixonado, a gente só vê as nossas verdades, né? Não vê o todo. E ele leva os pais até a casa da mulher, porque
era assim que era o costume da época, né? O pai tinha que aprovar, tanto o pai de Sansão quanto o pai da mulher lá, da noiva, né? E ele vai e no meio do caminho se encontra o leão. É claro que os pais não estão presentes aqui, então provavelmente os pais ou estavam andando na frente, não sei. Sei que os pais não estão presentes quando ele faz isso. Ele está indo no caminho e de repente aparece um leão. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se apossa de Sansão de tal forma que ele pega o leão, que ele dá aqui um entendimento que ele pega como se fosse um cabrito. Normalmente se pega pelas patas traseiras. Então ele pega o leão pela pata traseira e rasga ele no meio, como se fosse um pedaço de pano. Isso simplesmente é humanamente impossível. O leão, ele é um ser muito forte, mais do que o ser humano. Na verdade, a nossa pele, né, não aguenta nem o primeiro round com o leão, né? Você vê que quando você vê os documentários, o leão ele vai atrás do búfalo ou então de animais desse porte. Você vê que os animais têm uma pele que é difícil penetrar, né? Já a nossa é facinho, né? Então nós não teríamos nenhuma chance se não fosse a nossa inteligência. Mas ele rasga o leão, os pais não vê e ele vai para um caminho. Ele deve ter ficado impressionado, que é a primeira vez que o Espírito do Senhor se apossa dele dessa forma. Como ele já sabia que isso poderia acontecer, uma vez que Deus já tinha falado que ele era um nazireu, tinha algo muito importante que ele iria livrar o povo. Provavelmente ele cresceu querendo entender como é que isso acontece. E aí quando ele se depara com o leão e ele rasga o leão, com certeza a ficha cai. Depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que o corpo morto do leão havia um enxame de abelha com mel. E tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele, e foi ao seu pai e sua mãe e deu-lhe o mel. E comeram, porém, não lhe deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Então, ele voltando pelo caminho, ele vê o leão morto, só que ele vê um favo de mel. Que interessante, né? E ele vai lá e come o mel e oferece para os pais. E os pais não ficam sabendo. Algumas pessoas fazem uma interpretação de que aqui ele quebrou o voto. Lembra que o voto era 3. Não beber bebida forte, não tocar em nada morto e não cortar o cabelo. Então, algumas pessoas entendem que aqui ele quebrou o voto, porque ele tocou no leão morto e pegou o mel e comeu. É uma interpretação. Não há nenhum problema com ela. Agora, eu prefiro uma segunda interpretação. Vou mais na linha da segunda, que é que ao ele tocar no leão morto, ele não quebrou o voto. Por que ele não quebrou o voto? Porque no livro de Números, capítulo 6, se você for ler lá, você vai ver que claramente o corpo morto que o voto é feito é de pessoa, não é de animal. Então, para mim, ele não quebrou o voto. Assim também como algumas pessoas, porque ele vai para uma festa de casamento, e na festa de casamento, o que tinha na festa de casamento era bebida forte. Tanto que você vai ver isso lá no livro de Mateus, quando Jesus ele vai transformar água em vinho. Então, bebida sempre tinha vinho no casamento. E ele não poderia beber. E isso seria uma indelicadeza muito grande do anfitrião, ou seja, da pessoa que está proporcionando o casamento, ela não beber vinho. Ela teria que beber como todo mundo. Também as pessoas dizem que ele quebrou o voto aí. Mas, no meu entendimento, eu fico com a segunda interpretação de que ele não quebrou o voto. Ele simplesmente deve ter sido realmente indelicado. Não, eu não vou beber, eu não posso beber. Ele não podia falar para os filisteus que se tratava de um voto. O povo de Israel sabe, o povo filisteu não sabe. Mas qual que é o problema de ser indelicado às vezes e de não aceitar certas coisas, né? É a festa era dele. Então eu acredito, e não tem nada no texto que diz que ele bebeu. Então eu prefiro ficar com a segunda opção, de que de fato ele ainda não quebrou o voto, nem tocando no leão e nem bebendo bebida. E descendo, pois, ao seu pai e à sua mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como o viesse, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. E disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias das bodas decifrarem e descobrirem, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. Se não puderes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E lhe disseram, dai-nos o teu enigma a decifrar para que ouçamos. Então, você vê aqui que
Segundo algumas pessoas também acreditam que uma das provas de que ele bebeu foi justamente ele trazer um enigma. Tipo, ele estava tão bêbado, né, que falou de um enigma que simplesmente é impossível você acertar um enigma, porque o enigma tem a ver com a história da pessoa, não tem? Então é difícil demais, é impossível você acertar um enigma. Mas também não tem nada no texto que leva nesse sentido, de você acreditar nisso. Eu continuo com a segunda opção de que ele não quebrou o voto de forma alguma. E de fato, o meu ponto aqui, o que eu acredito aqui que Sansão queria, porque, vamos lá, ele era escravo. Escravo não tinha dinheiro. Né? Todo o povo de Israel estava escravo e não tinha grana, não tinha dinheiro, é complicada a vida. E aí ele conseguiu um casamento com a Filisteia, que provavelmente era uma mulher rica, porque os filisteus dominavam sobre o povo de Israel. Então o mais pobre dos filisteus era mais rico do que qualquer israelita. E era costume do pai presentear a noiva, ter o tal do dote, ter aquele negócio todo. Então ele não tinha nada para oferecer. Mas aqui ele tem uma ideia de adquirir uma grana fácil, porque você tem que entender que naquela época aqui, a ostentação estava nas roupas. Não tinha celular, não tinha carro, não tinha... A ostentação daquela época era roupa. Tanto que você vai ver muito isso, que alguns relatos fazem questão de dizer, de descrever bem a roupa do rei. Porque na verdade isso era status, isso dava dinheiro, isso dava grana, isso você poderia vender e ter um dinheiro muito bom, muito forte. Então ele tem uma ideia para poder adquirir dinheiro, para não passar vergonha no seu próprio casamento. Então ele faz um enigma, que simplesmente é impossível. Mas por que ele faz o enigma? Justamente porque os filisteus dominavam o povo de Israel, e uma vez que o povo filisteu dominava o povo de Israel, o povo filisteu era um povo arrogante. E há muitos relatos que colaboram com essa tese. Então, era um povo muito arrogante, um povo muito orgulhoso. Então, como é que um escravo vai falar um enigma e eu, sendo Senhor, não vou acertar? É claro que eu vou acertar. O escravo não tem sabedoria. Quem tem sabedoria sou eu, que sou o dominador. Então, ele sabia que isso ia mexer com os brios daquele povo. Então, por isso ele faz o enigma. E ele deixa claro que você vai me dar 30 lençóis, como eu estou dizendo, era roupa. A roupa era, era coisa cara, e vai me dar 30 mudas de roupas. Né? E logo mais na frente vai dizer que são roupas novas. Roupas novas eram caríssimas. Quem mais desfilava com roupas novas era o povo filisteu, não o povo de Israel. O povo de Israel não andava com roupas novas, porque eles se tratavam de escravos. Então, e aí, claro que eles aceitam o desafio, né? Me diz qual que é o enigma. E aí ele diz: se não puderes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de roupas. Eles disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que ouçamos. Então lhe disse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Então ele deu o enigma lá, provavelmente num tom de brincadeira, mas esse tom de brincadeira tomou outras proporções. Porque, é como eu falei, está envolvendo o ego das pessoas. As pessoas estão, né, com o ego muito inflado. Então, quando ele dá esse enigma, era impossível saber, porque isso faz parte da história de Sansão. Né? Então, não tinha a menor possibilidade de saber. Mas eles não queriam perder, e eles vão fazer algo terrível. No próximo vídeo vamos continuar sobre essa história de Sansão. Mas o que a gente pode aprender aqui? A gente pode aprender aqui primeiro que Deus, quando ele chama Sansão, você vê que apesar da visão de Sansão de ser um escravo, isso afetar a alma dele ao ponto de ele buscar pessoas fora dos planos de Deus, ainda assim Deus usa essa situação para se cumprir a palavra dele, a qual ele disse antes que iria livrar o povo através das mãos de Sansão. O plano de Deus se cumpre na minha vida e na sua vida, apesar de nós, porque nós fazemos escolha errada, nós endurecemos nosso coração, nós agimos de forma precipitada. Então, apesar da gente, Deus ele cumpre a promessa dele. Se Deus ele prometeu para você, você pode ter certeza que mesmo apesar de você, das suas más escolhas, ele vai cumprir a palavra dele. O meu ponto aqui, o maior problema aqui é quando é que Deus fala, né? Porque tem pessoas que acham que Deus está falando toda hora, está mostrando toda hora, e na verdade não está fazendo nada disso, né? Nada mais é do que egos inflamados de pessoas que querem ter algum tipo de relevância espiritual e se apropria das coisas espirituais para se impor
como um profeta, como um homem de Deus, e aí tem muita gente que vai ouvindo e vai engolindo e não acontece nada e não importa, né? O que importa é ouvir cada vez mais profecia. Você vê que no começo do relato de Sansão aparece um anjo e dá informação, dá a palavra, uma teofania, ou seja, uma aparição, né? Mas sabe qual é o interessante da história? É que os pais de Sansão, eles querem entender aquilo. Eles não estão tão fascinados com a aparição, mas estão mais interessados em compreender a mensagem que o ser trouxe para eles. Eu acho que isso também nos ensina muito, que a gente tem que mais se preocupar com entender a palavra de Deus do que ficar querendo aparições, anjo, visões, sonhos. São coisas que têm a sua relevância e está dentro do plano que Deus acha graça de fazer na vida de cada um de nós. Porém, isso não deveria ser o primordial na tua vida. Uma outra coisa que eu acho também muito precioso na história dos pais de Sansão é que quando a mulher tem a visão e ela fala para o marido acredita fielmente, tanto que ele vai clamar a Deus e orar a Deus para que ele possa voltar e explicar para ele, porque o intuito mesmo era querer entender. Isso é lindo, irmão, quando um casal tem muita confiança no outro. Sabe, ele não duvidou hora nenhuma que a mulher falou. A mulher falou de uma aparição, de uma visão, ele não duvidou, abraçou aquela causa. Cara, é uma coisa muito linda quando um casal anda muito em confiança. É muito bonito. As pessoas falam que o ciúmes, ele tempera o relacionamento, e de fato, ciúme bem baixinho, né? Bem mínimo, porque a palavra de Deus deixa claro que um ciúme grande, ele é a prova de que não há amor, né? Não há amor na relação. Algumas pessoas interpretam isso como amor, mas não é, né? Isso não é amor. Mas, quando há um pouquinho de ciúme, é um certo tempero. Quando você, de fato, tem um mínimo de ciúme, de fato, dá um certo tempero e tal. Mas mais forte ainda, irmão, melhor ainda, mais gostoso ainda, é quando um casal confia plenamente um no outro. Como essa história dos pais de Sansão, né? Havia uma confiança tão forte, tão bonita, não havia dúvidas, havia certezas da graça e da misericórdia de Deus. Amém? No próximo vídeo nós vamos concluir essa história e você vai ver que história surpreendente. Amém? Fica na paz e na graça, que Deus te abençoe sempre.